Bom dia, amados. Você que pode, fique de pé. Vamos estar louvando e adorando esse maravilhoso Deus. Amém. Fala assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-la à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se.
Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram, eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu-lhe graça a Deus e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida é o profeta que devia vir ao mundo. Lendo esse texto, faz nos lembrar quanta fé a gente tem em Deus, o quanto a gente acredita que Ele realmente pode fazer um milagre em nossas vidas. Muitas vezes a gente acha que não tem nada, mas daquele nada Jesus faz tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso que fez a gente estar aqui hoje, para a gente poder estar louvando e adorando a Ele, ouvindo a palavra, que realmente a gente possa ter a fé que aquele menino teve, de ter levado aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, que a gente olhando, se trouxesse 5 pães aqui e olhasse para todo esse povo aqui, a gente ia dizer: a gente vai ficar com fome. Como que a gente vai conseguir sustentar todo esse povo aqui, que seja 20 pessoas? 5 pães para 20 pessoas não dá. Eu sei, eu como 2, 3, dependendo. É verdade? É ou não é? É ou não é? A gente, olhando aos nossos olhos humanos, a gente não consegue ver o milagre que Deus fez. Mas realmente Deus multiplicou aqueles pães e sobrou ainda. Deus dá muito mais do que a gente precisa. Que a gente possa também estar de olhos abertos, coração aberto, para ver tudo que Deus tem para fazer em nossas vidas. E aceitar também tudo que Deus faz. Muitas vezes a gente quer aceitar só o que a gente acha que é bom para nós, mas não o que Deus realmente acha bom para nós. Amém? Amém. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender
frente, lembrando sempre de entregar o seu coração ao Rei dos Reis. Amém? Bom dia, amados. Poderes acertar? Como é precioso a gente poder estar na presença do Pai em todo tempo. Essa presença do Pai é que nos torna cada vez mais firmes, arraigados, edificados na presença dele. Essa edificação faz com que a gente possa viver um caminho totalmente diferente do que o mundo tenta oferecer, do que o mundo quer pregar. Mas nós entendemos que Deus, Ele é suficiente para mim. Se você crer dessa forma, você vai aprender a reconhecer que o Senhor Jesus, Ele é alguém que pode fazer muito melhor, ou muito mais do que nós sonhamos, do que nós imaginamos, do que nós pensamos. Nessa manhã eu quero estar compartilhando com você uma história que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículos de 11 a 19, que vai falar sobre a cura de 10 leprosos. É um texto que ele nos dá e nos traz muita riqueza. Você pode falar todo domingo do mesmo texto, trazendo várias riquezas que Deus tem para nós. A história da cura dos 10 leprosos, ela nos ajuda a reconhecer que o Senhor Jesus, como alguém que pode melhorar a nossa vida e a vida dos nossos irmãos. E nós temos que ser gratos pelo benefício que Ele faz na nossa caminhada. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 11, ele diz assim:
A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-lo, ele disse: vão mostrar aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, sabemos, Senhor, que nós estamos aqui para te agradecer. Te agradecer por mais uma manhã, por mais esse dia tão especial que tu tem proporcionado para cada um de nós. Te louvamos e agradecemos, Senhor, pela tua generosidade na nossa caminhada. Tu tem cuidado de nós de uma forma muito especial. Tem nos dado saúde física, mental, espiritual. Tem cuidado, Senhor, das nossas finanças. Tem cuidado, Senhor, do nosso alimento. Tem cuidado, Senhor, dos nossos relacionamentos. Continua conosco, Pai. Continua nos abençoando, continua capacitando cada um. Te agradeço, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas que foram depositados no teu altar. Que possamos usar com sabedoria, porque tudo vem do Senhor. E nós te agradecemos nesta manhã pelo privilégio que nos dá de sermos chamados teus filhos. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco. É o desejo do meu coração, pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Amados, quando nós começamos a usufruir os benefícios do Senhor, nós somos mais que vencedores. A Bíblia, ela não promete para nós riqueza, mas ela promete fidelidade. Ela promete que Jesus vai fazer grandes coisas na nossa vida, e ela também não promete que a nossa vida vai ser uma vida como um mar de rosas. Ela diz que no mundo nós teremos aflições, mas também Jesus diz para que a gente possa ter bom ânimo. E o legal é que nessa mesma Bíblia, no entanto, ela nos estimula a viver uma vida de confiabilidade ao nosso Senhor. Ele diz para que a gente não viva ansioso por coisa alguma. Essa ansiedade, muitas vezes, ela gera problemas no nosso coração. Ela traz dificuldade, ela traz algumas situações que acabam muitas vezes nos tirando o privilégio de viver uma vida de confiança no Senhor. São problemas passageiros, portanto, constantemente nós somos alvos das bênçãos de Deus. Isso é gratidão. Mesmo em tempos de aflições, nós somos surpreendidos por Deus através de milagres na nossa caminhada, através do tempo, do momento que Ele proporciona benefícios dos quais nós nem merecíamos, mas Ele nos traz como gratidão pela nossa fidelidade. Esse texto ele vai mostrar para nós algumas atitudes que nós temos que ter diante de Deus. E a profundidade no qual nós nos relacionamos com Ele vai fazer com que a sua misericórdia, a sua plenitude possa fazer com que a gente aprenda a usufruir das bênçãos de Deus o tempo todo. O que é esse usufruir? É você aprender a mergulhar um pouco mais fundo. Muitas vezes nós mergulhamos só no raso, né? Porque eu tenho medo de ir para o fundo, porque o fundo é algo que eu não conheço, mas Jesus manda a gente mergulhar um pouco mais. Quando a gente mergulha na profundidade, aí nós aprendemos a nadar. No raso, você tem a confiança porque você está firme, mas quando você vai na profundidade, a confiança que Deus está cuidando de você. E esse texto ele traz algumas situações para que a gente possa entender por que
que esses leprosos usufruíram dessa bondade de Deus, mesmo sendo ingrato perante o homem, mas perante Deus eles estavam fazendo a coisa certa. Como assim? Não voltar a agradecer a coisa certa? Não é isso que o texto fala. O texto está falando da questão da obediência. Eles foram obedientes a uma ordem do Mestre. Quando a gente vive desfrutando das bênçãos do Senhor, nós reconhecemos quem é Deus e conseguimos nos colocar na posição quem nós somos. O versículo 12, ele fala que os 10 leprosos foram abençoados por quê? O versículo 12 diz assim: ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância. Quando o salmista Davi, ele fala no Salmo 23, mesmo quando eu ande por um vale de sombra e mortes, eu não temerei, o que ele estava se referindo? Esse vale de sombra e mortes era o vale dos leprosos. Por quê? Os leprosos, eles eram desenganados e eles eram mandados para esse vale para morrer, porque não tinha cura. Mas se algum, por acaso, fosse curado, eles tinham que voltar e mostrar para o sacerdote que havia acontecido um milagre. Não era algo natural a cura da lepra, era algo sobrenatural. Por isso que o contexto diz que as pessoas que eram acometidas por doenças, naquele contexto, eram por causa do pecado. Mas o leproso era aquelas pessoas que cometeram um pecado grave perante Deus e era castigo a lepra. Por isso que se alguém fosse curado, eles teriam que chegar e mostrar para o sacerdote: olha, nós estamos curados, nós podemos estar voltando ao contexto, nós somos perdoados dos nossos pecados. Era algo meio estranho, para a gente entender perdão de pecados, cometido com a lepra. Então eles se dirigiram e ficaram a certa distância, porque se eles com lepra eles chegassem perto de alguém, eles poderiam contaminar. Quando eles viram Jesus passando, eles já tinham ouvido falar do Mestre e de tudo que ele fazia, mas quando eles viram de longe, eles chegaram e ficaram a uma certa distância. O contexto histórico diz que eles não poderiam chegar a 100 metros próximo das outras pessoas. Então nós estamos numa esquina aqui, a igreja, eles teriam que ficar na esquina de cima. Eles não poderiam chegar perto para não contaminar aquelas pessoas. E eles não chegaram perto de Jesus, mas assim mesmo Jesus teve misericórdia deles. Por que eles foram curados? Por que eles receberam as bênçãos do Senhor? Porque eles foram até Jesus. Eles não tiveram medo. Eles realmente entenderam o limite que eles poderiam respeitar, mas eles foram e enfrentaram toda a situação. E eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam que o milagre estava ali. Eles não precisavam ficar correndo de lugar em lugar em busca do milagre. Hoje a gente vê as pessoas correndo para cá e para lá em busca de milagres, sabendo que o milagre está na presença do Pai. Simplesmente é nos prostrarmos na presença dele. Quando a gente leu no versículo 19 que aquele leproso voltou curado e agradeceu a Deus, a palavra não diz que ele estava ajoelhado, mas Jesus fala para ele: levanta. Então ele estava prostrado. Se Jesus manda ele levantar, ele chegou e se prostrou agradecendo. É simplesmente a gente se prostrar na presença de Deus. Ele vai nos abençoar. Por quê? Porque ele é o doador de tudo. As pessoas sabiam que eram impuras e que deveriam tomar uma posição de distância de Jesus. Hoje, as pessoas não respeitam mais. As pessoas acham que podem agir de qualquer forma. Eu posso tudo naquele que me fortalece, Usam ainda versículos bíblicos para justificar os seus erros, as suas falhas. Ou achar que eu posso conquistar tudo porque Deus me fortalece. Posso sim, mas o apóstolo Paulo, ele está falando antes que ele aprendeu a viver na pobreza como na riqueza, e ele estava preso, e dizendo que ele estava preso ali porque ele sabia que Jesus o fortalecia.
Mas as pessoas imaginam e olham que é simplesmente em busca de milagres, em busca de benefícios próprios. É não aprender que mesmo passando por dificuldades, eles podem enfrentar, porque Jesus os fortalece. E aqueles leprosos entenderam tudo isso. Eles sabiam quem poderia trabalhar na vida deles. Eles clamaram o mais alto que podiam, né? Eles gritavam pedindo misericórdia. Eles não exigiram nada. Eles simplesmente clamaram. E hoje nós vivemos num tempo onde as pessoas dizem que nós temos que determinar algo para Deus. A palavra tem poder, você tem que determinar que Deus vai fazer algo para você. Mas a gente não vê na Bíblia contexto assim de alguém querendo mandar em Deus, simplesmente se submete à autoridade dele. O versículo 13 diz assim: e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eles não chegaram exigindo, eles não chegaram achando que eles poderiam mandar no mestre. Eles chegaram simplesmente a clamar: Senhor, tem misericórdia de nós. Como você está chegando na presença de Deus? Você tem chegado e clamado a Ele, pedindo para que Ele tenha misericórdia? Ou você tem chegado e querendo dar ordem para que Ele faça algo por você? Eu não estou dizendo que Deus não vai fazer algo na tua vida, mas Ele quer que realmente você aprenda a se submeter à sua autoridade, porque Ele é Deus independente de nós. E nós, quem somos sem Deus na nossa vida? Não somos nada. Amados, quando nós aprendemos a reconhecer quem é Deus e quem nós somos, as coisas começam a acontecer. O invisível de Deus começa a fluir na nossa caminhada. As coisas começam a acontecer de uma forma muito especial. Aqueles homens respeitaram o limite e eles se submeteram à autoridade de Deus. Eles simplesmente clamaram, eles não impuseram nenhuma situação. Clame a Deus e Ele fará coisas insondáveis, né? Jesus diz lá em Jeremias, né? Clame a mim e eu responder-te-ei e anunciarei e fareis coisas insondáveis para você. A palavra é do Senhor, mandando clamar, não mandando obrigar. Quando nós queremos obrigar, nós perdemos todo o sentido de submissão. Os submissos, né? Essas pessoas estavam cometidas de lepra porque eles foram infiéis, foram insubmissos, foram arrogantes. Então eles entenderam que a dificuldade que eles estavam passando foi pela sua própria soberba. Aí quando eles chegam próximo do mestre, eles aprenderam a clamar. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, muitas dificuldades, é porque nós temos que aprender a voltar à realidade, a voltar à submissão, a voltar a respeitar, a aprender a viver como Deus quer que a gente viva, em submissão. Mas nós queremos viver conforme nós achamos que é a melhor forma, mas a melhor forma é ser submisso à autoridade de Deus. A segunda atitude, nós usufruímos as bênçãos de Deus quando nós mantemos a nossa fé. O que é fé? Fé é você acreditar naquilo que você não vê e ter a convicção de que você vai receber. Aqueles homens entenderam, independentemente da forma como Deus iria agir na vida deles, eles tiveram fé. Eles não precisaram tocar nas vestes de Jesus, como aquela mulher com fluxo de sangue. Eles não precisaram, que Jesus fizesse um lodo de barro e passasse neles, como ele fez no cego Bartimeu. Eles não precisaram desse toque, eles simplesmente entenderam que o clamar faz a diferença na vida. Os 10 leprosos, eles foram abençoados porque, apesar de saberem que os outros foram curados de lepra imediatamente, eles não, mas assim mesmo eles sabiam que eles poderiam ser. Houve muitas curas, sim. Jesus já tinha curado outras pessoas de lepra e tinham sido curados imediatamente. E Jesus fala para eles: vão, mostrem para o sacerdote. Mas vamos mostrar o quê?
Nós estamos doentes ainda, e como que nós vamos chegar até o sacerdote doentes e dizer que fomos curados? Muitas vezes a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança em Deus, faz com que a gente não receba um milagre, faz com que a gente fique preso aonde a gente está. Nós não conseguimos mergulhar um pouco mais, nós queremos ficar no raso, e o raso é o medíocre. O raso é o medíocre. Quando a gente toma um passo de fé, nós estamos caminhando rumo à profundidade com Cristo. Tem pessoas que vivem uma vida espiritual rasa, é uma vida que não faz diferença para ninguém. Mas quando nós avançamos, quando nós imergimos no Senhor, nós conseguimos ter vitória. Quando nós buscamos mais e mais, quando nós clamamos indiferente da situação, indiferente do tempo, apesar de talvez aqueles homens tenham ficado decepcionados por não ter recebido a cura ali, Jesus simplesmente podia ter falado para eles: vocês estão curados, e eles seriam curados imediatamente. É o que nós, como homens, nós esperamos que Deus faça as coisas na nossa vida imediatamente. Eu quero que tu faça, como aquela criança que resmunga, né? Eu quero, bate o pé, chora e quer receber naquela hora. Aí a gente, como pai, a gente fala: não, espera um pouco mais. Não é do teu jeito, mas é como eu quero. Nós passamos essa semana toda com as duas netinhas nossas em casa, né? Foi um momento muito especial, né? Muito legal. Mas muitas vezes elas nos confrontavam. Porque eu quero agora isso, né? Não, vocês têm que aprender a esperar. A hora não é agora. Mas elas ficam questionando, né? Ainda mais a Laura, né? A Laura, ela questiona, ela bate o pé e quer que seja feito do jeito dela. Calma, Laurinha, não é assim. É limites. São limites que Deus coloca na nossa vida, falando: calma, vai acontecer um milagre, vai, mas não do jeito e da forma que você quer. É do meu jeito, porque eu sou a autoridade na tua vida. E se nós fazemos isso com nossos filhos, nós não queremos que Deus faça isso com a gente. Aí nós ficamos batendo o pé, resmungando, reclamando, porque tem que ser do meu jeito. E Deus fala: mas calma, é do meu jeito. Vão e falem para o sacerdote: mas Senhor, tu não podia me curar agora? Eu tenho esperado tanto tempo, eu estou tanto tempo nesse vale aqui. Vai e fale. Aqueles homens foram fiéis, apesar de terem recebido a ordem de Jesus para ir ao sacerdote, né? Sem ser curados, eles foram pela fé. Então nós vamos. Se é a ordem do Senhor, eu vou obedecer. O versículo 14 diz assim: ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. O milagre de Deus vai acontecer durante a nossa caminhada. É de glória em glória. O tempo é do Senhor, não é o nosso tempo. Não é como a gente quer, não é do nosso jeito, não é conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade de Deus. Quantas vezes nós ficamos não impedidos de receber, mas as coisas não acontecem conforme a gente quer, porque nós não buscamos. Eu ouvi uma música essa semana, alguém me mandou um áudio de um louvor, e eu fiquei meio... Eu falei: puxa, isso não é bíblico, né? Naquela música a pessoa cantava, né? Sobre receber as bênçãos de Deus, falando que Deus tarda, mas não falha. Eu não creio desse jeito, né? Eu creio que Deus faz as coisas na hora que Ele quer. Talvez para nós pareça tarde, mas se for tarde, como que nós vamos usufruir das bênçãos? Então existem muitas controvérsias teológicas. Mas é para harmonizar a música. Mas para harmonizar a música você está saindo fora da palavra. Você está dizendo que Deus é preguiçoso, né? Porque Deus é preguiçoso. Será que estava dormindo, que não pôde fazer algo para mim? Será que ele estava cansado, que não pôde realizar algo na hora que eu queria? Deus vai realizar conforme Ele bem entender e do jeito que Ele quer. E esses leprosos talvez não entenderam, mas foram submissos. Se Ele está mandando, nós vamos.
Vamos obedecer, porque a ordem é do Mestre. A ordem não veio simplesmente de alguém, a ordem veio do Senhor. E eles foram abençoados porque foram submissos à autoridade do Pai. Por isso, amados, quando nós caminhamos pela fé, o milagre de Deus vai acontecendo na nossa vida. As bênçãos de Deus vão acontecendo na nossa vida e nós aprendemos a saborear um pouco mais da profundidade de Deus na nossa vida. Você tem aproveitado isso? Você tem passado momentos de conflitos, momentos que muitas vezes parece que dá vontade de desistir? Esses homens, eles já estavam à margem da sociedade. Para a sociedade, essas pessoas já estavam mortas. Mas Deus trouxe novamente a vida, simplesmente com uma palavra de autoridade. Eu não sei o que você que está aqui está passando, ou você que está assistindo essa live está passando, mas continue crendo, continue vivendo esse sobrenatural de Cristo. Se Ele mandou você esperar um pouco mais, espere, mas não desista de lutar, porque os propósitos de Deus na nossa vida jamais vão morrer. Os propósitos de Deus na nossa caminhada, eles vão acontecer em todo o tempo. Não do jeito que a gente quer, mas do jeito que nós precisamos receber. Por que aqueles homens precisavam ir até o sacerdote? Então, naquele contexto do que o pecado, tinha feito com que eles ficassem com lepra, somente o sacerdote poderia dizer que eles estavam curados, porque eles estavam falhos perante a sociedade. E quando eles chegassem perante o sacerdote curados, o sacerdote poderia dizer para eles: olha, vocês estão purificados, vocês foram perdoados dos seus pecados. E para nós hoje, no tempo da graça no qual nós vivemos, nós não precisamos chegar para ninguém e dizer: olha, agora meus pecados foram perdoados, porque o próprio Jesus, Ele nos perdoa e nos traz novamente a essência. A palavra dele fala, perdoados estão os teus pecados, levanta e anda. Esse perdão dos nossos pecados faz com que a gente viva uma vida totalmente diferente. Esse perdão de Deus é algo sobrenatural. Amados, quando nós usufruímos plenamente as bênçãos de Deus, nós aprendemos a ser gratos. Quando nós nos colocamos inteiramente na presença do Pai, nós aprendemos a viver algo totalmente diferente. Apenas 1 dos 10 voltaram para agradecer. Por que os outros não voltaram? Lembra que eu falei no começo? Será que os outros estavam errados em não ter voltado? Não estavam errados. Eles simplesmente foram obedientes. Foram lá, foram perdoados. O sacerdote viu. Versículo 15 diz assim: um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Aquela pessoa reconheceu a sua cura. Ele reconheceu que aquilo tinha sido um milagre e que não deveria continuar a sua caminhada sem realmente voltar e agradecer. Os outros 9 continuaram a caminhada. Eles continuaram a sua ida, voltaram aos seus afazeres. Por quê? Porque eles receberam o milagre também. E o sacerdote falou para eles: vocês estão curados. Mas quando a gente reconhece que a bênção foi a intervenção de Deus, A Margarete estava comentando aqui no domingo passado sobre uma criança na salinha que falou, ela falando sobre cura, e que Deus usa os médicos, e ele falou: Margarete, mas a gente sabe que é Deus que usa os médicos, é Deus que cura através dos médicos. E aquele que reconheceu que a cura não foi simplesmente porque ele chegou e mostrou para o sacerdote, mas foi Deus que interviu, ele voltou e agradeceu. Ele reconheceu a soberania de Deus. Ele entendeu que o lugar de que foi curado foi aos pés de Jesus. Foi ele reconhecer a soberania de Deus. E nós entendemos que aos pés de Jesus
tem que ter uma atitude de adoração, uma atitude de gratidão. Senão nós não conseguimos viver. Versículo 16, ele diz assim: prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. O que a palavra está falando? O que voltou a agradecer era uma pessoa estrangeira. Era uma pessoa que não fazia parte do ciclo do povo judeu. Era uma pessoa estranha. Era uma pessoa de fora. Muitas vezes o reconhecimento vem das pessoas de fora e não dos de dentro. As pessoas que estão vivendo esse momento parece que esquecem de agradecer. Porque é obrigação dele fazer por mim isso. Quantas vezes você faz algo para alguém que é do teu ciclo de amizade e você espera um reconhecimento e não vem? E a gente fica triste, fica até chateado. Não que a gente faça esperando o reconhecimento, mas a gente gosta que alguém diga: valeu a pena, foi legal. Mas a gente não entende tudo isso. A gente não entende, mas quando tu faz para uma pessoa de fora, aquela pessoa vem com toda a gratidão e diz: olha, obrigado pelo que você fez por mim. Aí a gente fala: puxa vida, essa pessoa que nem me conhecia vem agradecer, os que me conhecem não agradecem. Ele se prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Essa pessoa agiu totalmente diferente da maioria. Ela foi aquele ponto fora do curso. Ela foi aquela pessoa totalmente diferente. Por isso que os versículos 17 e 18 diz assim: Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros? Não sei. Os outros voltaram para os seus afazeres, mas simplesmente eu voltei. E a palavra ainda continua no 18 dizendo: não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Amado, quando nós reconhecemos a soberania de Deus e o tempo de Deus na nossa vida, nós somos gratos. Mas quando nós achamos que Deus é o nosso empregado e Ele tem a obrigação de fazer algo por nós, nós somos ingratos. Aqueles homens, talvez os outros 9 acharam: é a obrigação dele de me curar, é a obrigação dele perdoar meus pecados, então ele fez isso, eu fui lá, recebi a bênção e deu. Mas aquele estrangeiro achou: não é obrigação, eu tenho que ser grato a ele. Nós, como temos filhos já mais adultos, né? Uma vez eu brincando com a Débora, e ela falando assim que os filhos muitas vezes, né, reclamam, diz: porque você me colocou no mundo, né? Eu não pedi para nascer. Aí nós brincando sobre isso, e ela falou: pai, mas você sabe que não é assim que funciona? Eu falei: por quê? Ela falou: sabe que no meio de milhões de espermatozoides, um venceu a luta e chegou e fecundou o óvulo. Então eu lutei para nascer, eu quis nascer. Então eu não estou aqui porque você tem a obrigação, porque você me colocou no mundo. Eu lutei contra milhões para poder chegar em primeiro, para poder nascer. Isso foi, para mim teve assim: realmente, né? Você lutou contra muitos para conseguir nascer. É nesse contexto aqui. Somente um reconheceu que verdadeiramente Jesus fez um milagre, não foi obrigação dele. Eu tinha falhado, eu estava merecendo estar no vale dos leprosos, mas aquele homem teve misericórdia de mim, então eu tenho que voltar e agradecer. Eu escolhi falhar, eu escolhi pecar, mas aquele homem escolheu trazer a salvação na minha vida. É isso que nós temos que entender nesse texto, que Jesus, Ele não é obrigado, não é porque Ele nos criou, não é porque Ele nos formou que Ele é obrigado a nos abençoar em todo o tempo. Nós sim temos que ser gratos porque Ele nos formou, porque nós lutamos nessa corrida, e temos que ser gratos porque nós conseguimos conquistar essa coroa, esse benefício que Deus tem proposto na nossa vida. É isso que Deus quer por nós,
que você continue lutando, que você continue buscando, como esse que era estrangeiro. Os de casas, né? Não, é obrigação dele, né? Agora, eu falhei, ele perdoou meus pecados, então deu. Mas não é assim que Deus quer que a gente viva. Deus quer que a gente fique limpo das nossas enfermidades mortal, que é o pecado. A enfermidade mortal é o pecado que traz separação do homem com Deus. Não é outra enfermidade que pode te levar à morte, mas o pecado te leva à morte eterna, a separação do homem com Deus. Por isso que a gente tem que ser grato a Cristo. Como que você tem manifestado a tua gratidão? Quando nós voltamos, amado, aos pés de Jesus em gratidão, em adoração, em dedicação e serviço, nós recebemos as bênçãos do Pai. Nós somos agraciados espiritualmente, muito mais milagres nós vamos receber na nossa caminhada, porque nós entendemos que Ele vai fazer conforme a sua vontade. Mas a nossa obrigação é ser grato. Ele vai curar quem é ingrato? Vai. Porque Ele veio, palavra, quando a gente fala que o sol veio para todos, sim, veio para os bons e veio para os maus, mas a vida eterna é somente para aqueles que receberem a Cristo em submissão à sua autoridade. Aqueles que têm uma vida totalmente transformada, aqueles que vivem uma vida em submissão à autoridade do nosso Criador. Há bênçãos maiores esperando para nós, mas a gente tem que continuar caminhando, a gente tem que continuar agradecendo, a gente tem que continuar a viver essa gratidão aos pés do meu Senhor. O versículo 19 diz assim: então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Jesus está falando para nós, não fique prostrado. Levante, é hora de você tomar uma posição. Continue caminhando, vai e fale, testemunhe do meu amor, de tudo isso que eu fiz por você. Jesus, ele não precisa de aplausos, ele precisa de pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Jesus não está numa casa de show para ser aplaudido, ele está no Santo dos Santos, um lugar de adoração, um lugar de profundidade, um lugar que para você estar tem que estar santificado. Lembra que no templo, os sacerdotes, para entrar no Santo dos Santos, eles precisavam estar purificados, eles precisavam estar em intimidade com Deus, porque senão eles seriam exterminados naquele local. Tanto que eles entravam amarrados na cintura com uma corda e uma ponta para fora, e também nas suas cintas vários sinos, para que enquanto eles ficassem caminhando, as pessoas que estavam fora pudessem ouvir os sinos tocando. E quando parassem de tocar, eles tinham que puxar aquela corda para trazer de volta aquela pessoa, porque ela estaria morta, porque não estava dignamente com Deus. Por isso, amados, quando nós vivemos uma vida de santificação, Deus tem cuidado de nós em todo o tempo. Nós vamos cantar mais uma música, depois eu quero orar com você, pedindo que realmente você possa estar vivendo esse tempo sobrenatural de Cristo, vivendo essa integridade do amor de Deus, vivendo esse tempo de alegria. Você não pode ficar à distância, como os leprosos. Se próximo à presença do Pai, que Ele vai te abençoar, Ele vai fazer de você uma pessoa mais do que vencedora.